Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta quinta-feira. Vamos partir o pão. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus nesta quinta-feira, 26 de março de 2020. Atos capítulo 2, versículo 47, ela diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz: em cada alma havia temor. Nós estamos aqui para partirmos o pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E tudo que eu e você precisa ou precisamos é de trigo, vinho novo e azeite. Precisamos, portanto, do trigo da palavra. Precisamos, portanto, do vinho novo, do mover sobrenatural do Espírito Santo. Precisamos do azeite, de uma unção fresca, de uma unção nova, como a do boi selvagem. Joel declara que as nossas eiras, elas se encherão de trigo, palavra, vinho novo, mover sobrenatural do Espírito Santo, azeite, unção. E comeremos do melhor desta terra de uma forma abundante. Nos fartaremos, nos alegraremos e louvaremos o nome do Senhor que procedeu para com as nossas vidas maravilhosamente. Eu quero compartilhar com vocês, nesta live, uma mensagem diferente da qual eu ministrei no domingo à igreja online, né? Falando sobre Gênesis, falando sobre Noé. Quero compartilhar nesta quinta-feira para a sua vida a palavra de Elias, a palavra sobre sermos participantes da escola de Deus, sermos uma igreja atuante nesta sociedade, nas nossas cidades, nas nossas regiões, sermos a diferença, sermos profetas da vida, profetas da transformação, da cura, da libertação. Afinal, o Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que o Senhor também nos ungiu para evangelizarmos, para proclamarmos as boas novas de salvação, para curarmos, para libertarmos os cativos, para colocarmos em liberdade os algemados e apregoarmos o ano do Senhor, o dia da sua vingança, a consolarmos todos os que choram, a colocar aqueles que estão de luto óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Quero fazer uma oração e depois nós vamos partir o pão. Pai, em nome do Senhor Jesus, sim, Deus, aleluia, Jesus. Queremos diante de Ti neste instante, sim, neste Deus. momento, nesta Amém, hora, Pai. Orarmos, Senhor, pela Aleluia, nossa nação Jesus. brasileira, Sim, pelo nosso presidente, entre, Senhor, providência, Jair Senhor. Messias Bolsonaro, Com relação, Senhor, sobre a vida, Senhor, de Jesus. toda a sua equipe Sim, ministerial. Deus. Aleluia, Jesus. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê Sim, direção. Sim, Pai. Como ribeiros de águas, eu Sim, creio, Deus. assim é o coração deste presidente na mão do Senhor. Amém, Pai. E o Senhor o guiará
como diz o texto de Provérbios, o Senhor entornará para onde o Senhor quiser. Oramos, Senhor, pelos governadores dos estados, oramos, Senhor, pelo nosso governador do estado de São Paulo, oramos, Senhor, pelos prefeitos dos municípios e cidades espalhadas, Senhor, neste território nacional. Oramos pelos médicos, Pai, pelos agentes, Senhor, da saúde, Sim, por essas pessoas que estão na linha de Sim, frente, Senhor, Senhor, colocando suas próprias vidas, Senhor, em Sim. prol, Senhor, do próximo. Sim. Oramos para que a cobertura gloriosa, maravilhosa e poderosa do poder precioso, do sangue da nova e da eterna aliança esteja, Senhor, sobre estas vidas, estes homens, estas mulheres, Senhor, seus lares, suas casas, suas famílias. Eu creio, Senhor, que há poder no sangue de Jesus. Eu creio, Senhor, que há poder no nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que como guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite, ó vós os que invocais o nome do Senhor, não deis a ele descanso até que ele restabeleça o Brasil e possa colocar esta nação como objeto de louvor sobre todas as nações da terra. Nós abençoamos, Senhor, o nosso país e declaramos: Brasil, é tempo de Deus para ti. Amém. Nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Amém, Pai. Nós abençoamos, Senhor, as nossas autoridades para que vivamos em paz. Amém. Nós abençoamos, Pai, a tua igreja espalhada nesse território nacional, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor esteja usando a vida, Senhor, dos teus profetas, Sim. Senhor, a vida de homens, a vida de mulheres, Sim. que o Senhor esteja usando tremendamente nesses dias, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, Sim. que o Senhor nos dê também a humildade, que o Senhor nos dê também a mansidão, que o Senhor nos dê também o revestimento do amor ágape, que é o vínculo de toda a perfeição. Que o Senhor nos abençoe. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que todos possam dizer amém. Amém. Queridos, abra comigo a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Quero falar sobre o Elias de Deus, sobre esta igreja tipo Elias, esta igreja vencedora nos nossos dias. Esta igreja que fará a diferença nesta crise, neste momento de caos, dentro deste momento tão crítico, tão complicado que nós estamos vivendo. Nós não somos profetas do caos, nem dos boatos. Nós somos profetas da cura, nós somos profetas da restauração, da libertação. Nós somos, como diz o nosso irmão André Valadão, nós somos agentes de milagres. E o texto da palavra de Deus diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Há algumas promessas que nos chamam a atenção neste texto da palavra de Deus. O Senhor nos diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria Elias para ministrar nesta terra. E esta promessa, ela diz respeito a nós. Nós precisamos estar atentos a esta promessa da palavra de Deus e estarmos certos de que antes
do advento da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus estará levantando a muitos Elias no meio da nossa sociedade. A Bíblia deixa bem claro que a geração que vai anteceder o grande advento da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela terá uma característica. E qual é esta característica? A característica, ela será semelhante ao ministério profético de Elias. A sua pregação, seu estilo de vida, esta geração, ela certamente fará a diferença em seus dias. Pois será uma geração desafiadora, que confrontará o povo nos seus dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A geração de Elias, ouça isso em nome do Senhor Jesus, a geração de Elias é uma geração ensinável, como o profeta Elias foi. Há algumas coisas que essa geração precisa aprender para estar funcionando nesses dias proféticos. Em 1 Reis, no capítulo 17, nós temos a história de Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, ali nós encontramos o perfil de um homem que marcou seu tempo até ser tomado e arrebatado para o Senhor em uma carruagem de fogo. Nesse texto da palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos um homem que está sendo tratado por Deus. Na mesma semelhança que nós estamos sendo tratados. Deus, ele usa métodos e processos pelos quais precisamos passar para estarmos sendo aprovados por Deus e assim realizarmos e cumprirmos o nosso chamado, a nossa missão e o nosso ministério. Nós encontramos em Elias, queridos, um tipo da igreja vencedora que Deus tem nesse território nacional. Elias, ele foi tratado por Deus em seus dias antes de ser tomado ou arrebatado pelo Senhor. Elias, em seus dias, ele teve que aprender, ouça isso, a ouvir a Deus. E esta é a primeira lição que a igreja vencedora precisa hoje, na escola de Deus, aprender. Eu não sei se você pode dizer comigo, mas se você puder, diga: eu preciso aprender a ouvir a Deus. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Existem vários instrumentos usados por Deus em nossos dias para falar conosco. Agora, uma pergunta: como Deus fala conosco? Ouça. Em nome de Jesus. Se eu e você quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos primeiramente nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Deus é Espírito, João capítulo 4, e importa que os seus verdadeiros adoradores
o adorem em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz: o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito fala, o mesmo Espírito revela ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É necessário, primeiramente, nascer de novo. É necessário declararmos a nossa total rendição ao senhorio de Jesus Cristo e ao seu poder. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador, teu Redentor, teu amo, teu dono, teu comandante, tua autoridade máxima, teu soberano, e em teu coração creres que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque com a boca se crê para a salvação e com o coração se crê para a vida eterna. Nós precisamos crucificar o nosso velho homem, a nossa velha natureza, e nós precisamos começar uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Somente através do novo nascimento, queridos, nós vamos estar aptos para começarmos a aprender a ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos ouvir a Deus. Nesse momento você pode estar ouvindo a voz de Deus. Através do louvor, através da adoração, das músicas que expressam a palavra, ou através da pregação, do ensino, através de um bom livro cristão, nós podemos ouvir a Deus também. A geração de Elias, ela precisa aprender a ouvir a Deus. Mas como Elias, nós também precisamos aprender a obedecer aquilo que ouvimos. Não adianta apenas ouvirmos a palavra de Deus. Nós precisamos também obedecer. Ou seja, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Deus fala e Deus quer ver as reações dos Elias. É exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco, conforme está escrito em Tiago 1, 22 e 25, quando diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor também nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus quer
nos treinar a cada um de nós para que nós possamos ouvi-lo e obedecê-lo. Deus está procurando nesta nação homens e mulheres que saibam ouvi-lo, que possam discernir a sua voz mesmo dentro de uma multidão que já não ouve mais a Deus. Deus está procurando nesses dias homens e mulheres que estejam preparados também para obedecer. Porque nos dias de Elias havia uma grande multidão e muitos não deram ouvidos à voz de Deus. Em nossos dias, Jesus nos faz uma advertência dizendo, em João, no capítulo 10, em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas de Deus, nesta nação, ouvem a voz de Deus. A minha pergunta para você nesse momento é: você está ouvindo a voz de Deus nesses dias? Deus quer tratar conosco nesses dias para que nós possamos conhecer melhor a sua voz. Porque o caminho da vitória, queridos, do homem e da mulher de Deus, está no ouvir a voz de Deus. O fracasso de muitos, está nessa triste realidade. Real. Muitos não ouvem a Deus. E se estão ouvindo alguma coisa, esta voz muitas vezes não é a voz do pastor da igreja, que se chama Jesus Cristo. Muitos estão vivendo uma vida em nome de Deus, porém vazios de Deus. Ouçam, Deus jamais irá falar algo que contradirá a sua palavra. Sempre que nós ouvimos a voz do Senhor, ouça isso. Esta voz, ela virá ao nosso encontro com propósitos específicos. Ela virá para edificar, transformar, libertar, curar, fortalecer e nos despertar, para que nós possamos cumprir o propósito do nosso chamado, o propósito da nossa missão e o propósito do nosso ministério. Há muitas ideologias em nossos dias, há muitas apologias no meio do povo de Deus. Tem gente pensando que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estão fracos, doentes e muitos que dormem, frios. Por quê? Porque não conseguem discernir o Senhor falando, ou quando ouvem, não obedecem. Mas eu quero dizer para você nesta live, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao doente, eu sou o Senhor que te cura. Amém. Diga ao dormente, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. A segunda coisa que nós precisamos aprender na escola de Deus, nessa escola de profetas, é confiarmos somente em Deus. Deus jamais, aleluia por isso, Deus jamais irá
nos desamparar. Amém. Se nós confiarmos nele, se nós confiarmos em seu santo nome, se nós confiarmos em sua palavra que é fiel e digna de toda aceitação, Deus jamais irá nos desamparar. Em Marcos capítulo 10, versículo 24, nos diz que os discípulos, eles se maravilhavam das suas palavras. Mas Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 10, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até hoje da vida desesperamos. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão terrível morte, em quem esperamos que também ainda continuará a livrar-nos. O salmista declara no capítulo 4, no versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Salmo 28, versículo 7, o salmista declara: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração e eu fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo e derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O Salmo, capítulo 84, versículo número 12 diz: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia e em ti põe a sua confiança. Confiai no Senhor, diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confiai no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós não andamos, queridos, pelo que nós vemos. Nós não andamos pelo que nós sentimos. Nós andamos pelo que nós cremos. Tudo é possível àquele que crê, e se creres, verás a glória de Deus. Andamos por fé, diz o apóstolo Paulo, e não por vista. E o que é fé? Fé é certeza, fé é convicção, fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Há uma necessidade, queridos, da igreja vencedora, de homens e mulheres que creem na palavra e no senhorio de Jesus Cristo, que esses homens e mulheres possam se mover nesses dias por fé. Não se movam por circunstâncias ou pelo que vocês estão vendo e ouvindo, mas que vocês possam se mover pela palavra. Amém. Por aquilo que Deus diz. A palavra final é do Senhor. Amém. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ela está firmada nos céus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor é viva. É como uma espada de 2 gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os mais íntimos pensamentos dos nossos corações. Meus amados, depois de aprendermos a ouvir a voz de Deus, de ouvirmos a Deus, nós precisamos confiar em sua palavra revelada aos nossos corações. Aquele que faz esta promessa, ele é fiel para cumpri-la. Deus disse para Elias, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2,
e 3. Deus falou com Elias. Elias ouviu a voz de Deus. Deus disse: vá para o Oriente. Permaneça ali. Beba do ribeiro. Aguarde. Pois eu enviarei todas as manhãs e ao entardecer pão e carne. Os corvos farão isso. Não se assuste, meu servo, mas aguarde isso. Ouçam. Dentro de uma ótica humana, racional, o que Deus disse para Elias parecia um absurdo. Mas Elias creu no absurdo de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 5 diz, olha só o que diz. Partiu, pois, Elias e fez, em obediência àquilo que ouviu e em confiança, fez conforme a palavra. Fé é certeza, fé é confiança. Fez conforme a palavra do Senhor e foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Meus amados, algumas vezes dentro da escola na qual nós estamos, que é a escola de Deus, Deus ele pedirá algo aparentemente absurdo aos nossos olhos. Será que nós estamos preparados para obedecermos e confiarmos no absurdo de Deus, como fez Elias? Esse é um teste pelo qual nós temos que passar. Ou nós atestamos que confiamos, ou nós estaremos colocando a palavra de Deus em dúvida. Elias, ele ouviu e obedeceu. E confiou em Deus. Se nós quisermos ser uma bênção e sermos profetas para essa geração, profetas da vida, profetas da ressurreição, profetas da transformação, da cura, se nós quisermos ser uma bênção, agentes de milagres para a nossa sociedade, para as nossas famílias, para as pessoas que estão ao nosso redor, se nós quisermos ser um instrumento poderoso de Deus para essa geração, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Elias confiou em Deus. Elias confiou em milagres diários. Toda manhã, lá estavam os corvos com pão e carne. E assim passaram-se os dias dos milagres diários. Secou-se o ribeiro. Houve então uma manhã em que os corvos não apareceram. Talvez alguns que me ouvem estejam vivendo este momento em suas vidas. Os mais novos, na vida da igreja hoje, talvez estejam vivendo o tempo dos milagres diários da provisão. Porque o Deus da Bíblia é um Deus sobrenatural. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro, e ele supre as nossas necessidades, cada uma delas em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz isso.
E a grande característica dos mais novos na vida da igreja é que eles, em seu primeiro amor, eles colocam Deus e o seu reino como prioridade. Então as demais coisas, como diz Mateus capítulo 6, lhes serão acrescentadas. Porém, alguns podem estar vivendo, queridos, envoltos nesses dias a tantos problemas ou em tantos ativismos que parece-lhes que o ribeiro secou. E os corvos desapareceram para lhes trazer pães e carne. Meus amados, ouçam isso em nome do Senhor Jesus Cristo. É nesse instante o momento propício de Deus para um grande milagre nas nossas vidas. Deus quer transformar as nossas ditas tragédias em bênçãos. Deus quer transformar o nosso lamento em festa. Amém. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pensando, segundo o seu poder que opera através das nossas vidas. Deus quer te dar, como diz o texto de Isaías capítulo 61, no lugar do teu opróbrio, no lugar da tua vergonha, dupla honra. Amém, Pai. No lugar da tua humilhação, exaltação. No lugar da tua tristeza, ornamentos em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor, Amém, Pai. em vez de espírito angustiado, Sim, a fim de que você seja chamado de carvalho de justiça, Amém. plantado pelo Senhor e para a sua glória. Nós precisamos parar para ouvirmos a voz de Deus nesses dias. E depois que ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos tomar a decisão de obedecermos e confiarmos no milagre sobrenatural de Deus nas nossas vidas, Amém. nos nossos lares, no seio de nossas famílias, nossos empreendimentos Sim. e nossos negócios. Nós pertencemos, ouça isso, eu estou encerrando essa live, nós pertencemos à geração dos milagres sobrenaturais de Amém. Deus. O Deus de Elias é o nosso Deus, Amém. que não muda, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus quer realizar milagres na sua direção. Amém. Deus quer te abençoar de uma forma sobrenatural e Deus quer te usar. Amém. Você foi chamado para ser uma bênção aonde você está, no seio da sua casa, no seio da sua família, Amém. para a vida dos seus familiares, para aqueles que contigo trabalham, que estão com você, onde você foi colocado. Deus quer que você faça a diferença. Deus quer realizar milagres na vida das pessoas através de você. Você, de fato, é um agente de milagres. Meus queridos, nesse dia, confronte os teus pensamentos e faça um autoexame introspectivo sobre a sua vida cristã. Reposicione a sua vida em Deus. Ouça a voz de Deus e cresça no conhecimento do Senhor e seja um Elias de Deus. Que o Senhor te abençoe, que haja graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor te guarde e que você possa
compartilhar essa palavra para abençoar talvez alguém que você sabe que necessita muito deste alimento e deste pão espiritual. Shalom, graça e paz.